Fala aí, torcedor botafoguense. Rapaz. 80% de posse de bola, 20% do Barcelona de Guayaquil, mas o Botafogo não conseguiu ganhar o jogo. O futebol tem muitas nuances que deixa a gente assim chateado, sabe? E às vezes intrigado, onde a gente não entende o que foi que aconteceu. É incrível, né? O Botafogo tentou, foi pra cima, mas não conseguiu ganhar o jogo. E agora o que resta para nós torcedores é a Sul-Americana, né? Se doar ao máximo agora para a Sul-Americana. Infelizmente, é isso que restou. Vamos ver aqui, pessoal, a análise aqui do pessoal aqui do Sport Center. Vamos ver também o que o Fernandinho Fernandes, né, pessoal da Band aí, trouxe também uma análise sobre essa partida. Então, sem mais delongas, vamos ver aí como é que foi esses lances aí. Do Barcelona de Guayaquil, fora de casa, eliminando o Fogão no Engenhão. A posse de bola ficou por conta do Botafogo, 80% a 20. 21 finalizações do Botafogo contra 8 do Barcelona. 5 finalizações no alvo contra 2. Grandes chances, 3-1. Gols esperados, 0,99 para o Botafogo, 0,42 para o Barcelona. E ações na área rival, o Botafogo tomou conta, mas não fez gol. Tinha que ter até um número de cruzamentos que, olha, foram muitos, Elton Serra. Sim. Então, pra gente repercutir essa eliminação, essa derrota do Fogão, vamos diretamente para o estádio, onde rolou a partida no Engenhão com ele, o cara que mais trabalha no Rio de Janeiro, Rodrigo Jufo. Seja bem-vindo ao Sport Center, meu amigo. Boa noite, João, Elton, todo mundo ligado no Sport Center, todo mundo ainda elétrico depois desse jogão aqui no Newton Santos, que valeu vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores, mas para o Barcelona de Guayaquil, que conseguiu uma grande vitória aqui, jogando no Rio de Janeiro contra o Botafogo, 1-0, gol do Celis, ali no lance ainda no primeiro tempo, no início do jogo. Uma noite que o torcedor do Botafogo estava muito confiante de ser uma grande noite, né? O maior público do ano, mais de 32 mil torcedores aqui presentes, mosaico, todo o time do Botafogo completo como vinha atuando nas últimas fases preliminares da Libertadores. O Botafogo que vinha com esse histórico de nunca ter sido eliminado nesta fase da Libertadores, sempre ter conseguido chegar à fase de grupos, né? Em 2014, em 2017 e em 2024, um ano muito especial que o Botafogo foi da preliminar até a final e conquistou o título da Libertadores. Dessa vez a equipe cai ainda na terceira fase, antes da fase de grupos, com essa derrota doída para o Barcelona. O time equatoriano fez um gol no primeiro tempo, o técnico Martin Anselmo, que tem muita característica daquele 3-4-3, assim que sofreu o gol, já abriu mão do terceiro zagueiro ainda no primeiro tempo, antes dos 30 minutos, botou o Joaquim Correa no lugar do Matheus Ponte. O Botafogo pressionou, teve algumas oportunidades, mas não conseguiu marcar, foi para o intervalo perdendo, já pressionado, com a torcida ansiosa também. O time precisava fazer um gol para pelo menos ir para os pênaltis. E o goleiro Contreras também do Barcelona fazendo aquele antijogo, fazendo aquela cera, deixando os jogadores do time brasileiro ainda mais irritados. Na volta do intervalo, o técnico argentino do Botafogo veio de cara com o Arthur Cabral, que ficou como opção no banco. Matheus Martins foi mantido como falso 9, mas mesmo assim o Botafogo encurralou o time do Barcelona, que se defendeu muito bem e não conseguiu fazer o gol. Arthur Cabral teve a melhor chance numa cabeçada, uma boa defesa do Contreras. O Botafogo sai eliminado, então uma eliminação que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. O Botafogo era favorito nesse confronto, nenhum dos jogadores, comissão técnica, esperava uma eliminação a essa altura. E na saída do gramado, 3 nomes muito importantes falaram com a gente, o Barbosa e o Alex Telles, que são 2 líderes desse elenco, falaram, deram a cara, ainda mais no momento desse no clube, depois de um ano de transfer ban, eliminação no Carioca mais uma vez em fase precoce, derrotas em clássico, principalmente para o Flamengo. O Barbosa e o Alex Telles falaram com a gente, e também o Montoro, que não foi muito bem nesses 2 jogos, né, tanto contra o Nacional Potosí, que foram 2 jogos, quanto esses agora, os 2 jogos contra o Barcelona. Montoro não se destacou, saiu vaiado hoje, e também falou com a gente aqui da ESPN. Vamos ouvir os 3 personagens do Botafogo. No tengo nada que decir, se entiende el enojo de los hinchas. Lo intentamos hasta el final, se notó. La pelota no quería entrar. La verdad que no tengo mucho más para decir. Mañana ya a pensar en trabajar. La verdad que estamos muy tristes. É difícil falar agora as coisas que eu estou pensando, porque acho que não falar quando acabamos de ficar eliminados, acho que com muitas emoções
juntas, que provavelmente se eu falo alguma coisa, amanhã vou me arrepentir, não sei como se fala em português. Muitas vezes nós jogadores damos aqui a cara, é a gente que vem jogar, é a gente que vem aqui dar o nosso melhor, mas o clube não é feito só de jogadores. Eu boto a mão, já falei uma vez, vou falar de novo, coloco a mão no fogo para esse grupo, a gente não merecia isso. O futebol não aceita desaforo, e o nosso grupo nunca desaforou o futebol. Mas como eu falei, o futebol não é feito só dos atletas, é feito de muita coisa. E dia triste, não era o objetivo do clube, nem o nosso. Mas eu falo, esse grupo merece mais, porque a gente trabalha dia a dia e deu pra ver hoje, todo mundo correu até o fim. Futebol, infelizmente, é isso. E nos resta voltar a trabalhar, porque temos jogos importantes já na semana, a gente não pode baixar a guarda nunca. Esses foram os 3 principais jogadores desse elenco falando, né? Depois de uma eliminação muito precoce ainda na fase preliminar. A gente não vai ouvir o técnico Martin Anselmi, porque numa confusão ali já no final do jogo, o Botafogo pediu um pênalti num lance já no final do jogo, naquele abafa, tentando o empate, tentando chegar aos pênaltis. O Martin Anselmi acabou entrando numa confusão com o técnico, com o interino do Barcelona, né? Porque o técnico também estava suspenso. E ele foi expulso pelo árbitro Piero Mazza e não deu coletiva, não pôde falar com a imprensa também por ter levado esse cartão vermelho, o técnico do Botafogo. Agora, tentar juntar essas peças, tentar juntar tudo que restou. Os reforços vão ser até importantes, né, que não estavam inscritos. Edenilson, Ferrarese, que está chegando agora, Júnior Santos, Medina, não puderam jogar, vão ser muito importantes, João, porque o Botafogo tem que juntar tudo isso e ir para a Sul-Americana. Ele conseguiu a vaga, com essa derrota aqui, o Barcelona segue na Libertadores e o Botafogo vai para a Sul-Americana, e pensar no Brasileirão, porque os 2 próximos jogos do Botafogo é um clássico no final de semana contra o Flamengo e depois contra o Palmeiras. Só isso, Rodrigo Jufo. Meu Deus do céu, imagino o torcedor do Botafogo olhando o Rodrigo Jufo com esse fundo que ele escolheu. Eu ia falar justamente isso. Você foi perfeito agora. O Jufo, a foto que está atrás... Se surpreender com essa eliminação? Não. Porque esse Botafogo foi anímico 2026 inteiro, né, cara? E o Barcelona foi o mesmo que eliminou o Corinthians na temporada passada. O Barcelona é um time que no Equador tem se classificado para as fases prévias da Libertadores e constantemente enfrentado brasileiros. Na fase de grupos, nessas fases de mata-mata. Ano passado eliminou o Corinthians, agora elimina o Botafogo. Então é uma equipe que tem também os seus méritos. E nesse jogo, no Engenhão, trouxe uma equipe que jogou com uma linha de 5, e essa linha de 5 do Barcelona tinha um claro objetivo: travar as laterais do Botafogo. O Botafogo não joga num 5-3-2 como jogou a equipe do Barcelona, joga num 3-5-2. Então avançava o Vitinho por um lado e o Alex Telles por outro. O Barcelona travou os lados do campo e o Botafogo ficou sem criatividade por dentro. O Jufo trouxe muito bem, né? O Montoro não foi bem na partida, não foi bem nos 2 jogos, porque como o Botafogo ficou travado pelos lados, tinha que jogar um pouco mais por dentro. E aí, com o Montoro circulando por ali, não conseguiu jogar o suficiente. E aí, é um ataque diferente, o Martin Anselmi também tem sua parcela de culpa na eliminação. Matheus Martins é um jogador de muita mobilidade, mas é um cara contundente no ataque. O Botafogo nos 2 jogos dependeu de um cara que não é dessa função. Tanto que ele colocou o Arthur Cabral e trouxe o Matheus Martins para jogar de segundo atacante para tentar fazer com que ele se sentisse mais confortável nessa posição. E mesmo assim o Botafogo, a gente viu os números, criou muito, foi um time que teve muita posse de bola, mas porque o Barcelona abdicou da bola, porque fez um gol no primeiro tempo. E aí tem um detalhe, né, que o emocional pesa bastante. E a foto ajuda a explicar. Esse Botafogo, que da foto atrás do Rodrigo Jufo, passou por uma situação em 2023 que reverteu em 2024, né? O time perdeu um título brasileiro ali na mão praticamente e no ano seguinte conseguiu ser campeão brasileiro. Esse Botafogo passa por um momento de instabilidade emocional também, e o Alex Telles traz isso na entrevista dele. Trazido anteriormente, falando o Barbosa do também. Só com garotos. Por que, Johnny, eu tô falando isso? O Botafogo começou amassando o Barcelona. Sim. Nos primeiros 5 minutos ali teve chance de fazer 1-0. Né? E aí, de repente, a eficiência faz diferença, né? O Barcelona acaba fazendo o gol, e aí quando faz 1-0, logicamente, com a vantagem fora de casa, já tinha, né, a possibilidade de tentar levar a partida para os pênaltis não levando o gol. Se fez um gol, se fechou e conseguiu travar um Botafogo sem criatividade. E aí vamos ver como isso vai pesar para a sequência da temporada. A pressão é no grupo, claro,
porque são os caras que entram em campo, a pressão é no treinador também, que escala a equipe, mas a pressão muito maior, os jogadores foram vaiados no Engenhão. A pressão. Olha só, o Botafogo passou uma vergonha histórica hoje. Acabou eliminado da Libertadores da América em casa. Perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 1-0. Se vencesse o jogo hoje, ia para a fase de grupos da Libertadores, mas acabou perdendo a partida e agora vai disputar a Sul-Americana para a frustração dos seus torcedores e também dificultando os planos da direção do John Textor, que de repente aí pode mudar o rumo do comando do time, já que o argentino que comanda, o Martin Anselmi, pode ter ficado pendurado e o Textor, o dono da SAF, é um cara imprevisível, intempestivo, e de repente ele pode ficar bravo com essa eliminação e dispensar o técnico argentino. Quem vai contar essa história pra gente é o Thiago Carvalho, aqui no nosso telão. Pode chegar, Thiago, diz aí. Boa noite, Fernandinho. Boa noite a todos ligados aqui no Esporte Total. Olha, uma noite frustrante para o torcedor do Botafogo, que veio ao estádio Newton Santos. Quase 33 mil torcedores alvinegros estiveram aqui nessa noite para torcer para o Botafogo nessa terceira fase da pré-Libertadores. Faltavam apenas esses 90 minutos para o alvinegro carioca tentar aí a vaga na fase de grupos da competição internacional. Mas a vitória do Barcelona de Guayaquil fez com que o Botafogo deixasse o sonho de lado. A verdade é que o Botafogo até começou melhor a partida, com apenas 5 minutos de jogo, já tinha criado 2 chances claras de tentar ali o primeiro gol da partida. Mas, na primeira finalização da equipe equatoriana, logo ali aos 8 minutos de partida, o Barcelona de Guayaquil abriu o placar e a partir de então o jogo mudou um pouco de figura, é claro. A equipe que era visitante tinha um confronto complicado aqui no Rio de Janeiro, baixou as linhas, jogou basicamente na defensiva durante os 90 minutos e aí conseguiu controlar um pouco o ataque do Botafogo. A verdade é que mesmo criando chances, chegando no ataque, o Botafogo pouco levou riscos ao goleiro do Barcelona de Guayaquil. O Matheus Martins até teve um chute já ali na reta final do primeiro tempo, em que o goleiro fez uma boa defesa, mas nada que parecesse que o Botafogo empataria a partida. Voltando para o segundo tempo, o alvinegro continuou tentando criar jogadas. O próprio Martin Anselmi, técnico do Botafogo, fez algumas mudanças, mudou o esquema tático, chegou a colocar ali 3, 4 atacantes em campo em alguns momentos do jogo, tirando o sistema defensivo de campo, mas mesmo assim não conseguiu empatar a partida. No segundo tempo, a melhor chance, uma aconteceu na verdade com o Vitinho, um arremate que ele faz e a bola passa por cima do gol, e depois o Arthur Cabral, já na reta final da partida de cabeça, chega a levar perigo ali a favor do Botafogo, mas o empate não aconteceu. Barcelona de Guayaquil venceu por 1-0, está classificado na Libertadores da América, vai jogar a fase de grupos, e é claro que com a derrota o Botafogo saiu vaiado aqui do estádio Newton Santos. Os mais de 32 mil torcedores que vieram até aqui gritaram palavras de ordem ali aos jogadores, que na saída do campo e depois para o Campeonato Brasileiro tem algumas peças aí para incorporar esse elenco, como o Medina, o próprio Júnior Santos também voltando à equipe, vai ser apresentado nos próximos dias, e quem sabe fazer um bom Brasileirão aí para conseguir também uma vaga na próxima Libertadores da América. No próximo sábado, o Botafogo tem clássico pela frente, recebe o Flamengo aqui no estádio Newton Santos às 8h30 da noite. Fernandinho. Muito obrigado, Tiago. Que pedreira, hein? Eliminado da Libertadores, agora pega o Flamengo. Mas, enfim, o goleiro do Barcelona de Guayaquil fez 2 defesas sensacionais. A última de cabeça, o cara tem que ganhar um bicho dobrado pelo trabalho que ele fez aí. Acabou contribuindo para a eliminação do Botafogo. É como se fosse um gol, cara. Ele não marcou, mas evitou que a equipe dele sofresse, que aí ia levar a decisão para um outro patamar. Como tem um ditado, né? Posse de bola ganha esse jogo, né? Mas não ganha, né? E Barbosa deixa mistério a falar sobre renovação com o Botafogo, né? Gera dúvidas aí após essa derrota aí. Cara, cabeça quente, né? Às vezes é perguntado sobre isso, às vezes responde de forma assim, que deixa aquele ar, né? De dúvida. E ele falou o seguinte, né? Não sei. Está tudo parado, eu já falei o que eu preciso para renovar, não é muita coisa. Em termos de contrato, já está tudo acordado, só que é preciso de segurança, só isso, destacou, deixando o mistério no ar, né? Baita de um zagueiro,
E o Botafogo atravessou vários problemas aí, né? Ultimamente, infelizmente. E ultimamente tá deixando aí a desejar, né? Tá faltando. Cara, não dá pra falar que foi culpa só de um treinador, né? Um time também, pô, com 80% de posse de bola no segundo tempo e não conseguiu fazer um gol. Aí também é complicado, né? Ficou com a bola, mas não criou. Criou, mas não teve objetividade. Aí fica difícil. Fica difícil porque futebol é objetividade. A gente vê várias vezes aí o time com 30% de posse de bola e sai vencedor da partida. Porque foi objetivo. E eu falei aqui ontem que precisa de um centroavante. Eu falei antes do jogo. O ataque foi, né, o Martins, Matheus Martins e o... Só que eles não estão tendo objetividade, tá criando jogada, tenta, cria jogada, mas na hora da definição não acerta. E o Barcelona foi lá uma vez só e conseguiu definir. E futebol é isso. Futebol é isso, infelizmente futebol é ingrato. Não dá pra dizer que todo mundo que joga bem vai ganhar. Futebol tem dessas nuances. E é complicado. Agora é juntar os cacos. E não tem essa, que clássico que é pedreira. Qualquer clássico é clássico. Qualquer clássico é pedreira. Aí não é o Flamengo. É fazer o quê? Tem que jogar. Tem que jogar e mostrar que tá vivo. Não pode se entregar. Não pode se entregar por causa de uma eliminação que vai acabar o mundo. Dá pra ainda seguir no Brasileirão. Vai ter Sul-Americana também, né? Pior foi o Bahia que saiu. Não vai poder nem disputar a Sul-Americana. Saiu, não vai disputar nada. O Botafogo vai disputar a Sul-Americana, né? Porque ganhou o primeiro jogo. Enfim. Beleza? Tamo junto aí, pessoal. Vamos juntar nossos cacos aí e focar no brasileiro. E até o próximo vídeo aí.